Eu quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Sejam bem-vindos. Muito bom dia, irmãos e amigos da Madrugada com Deus. Hoje são 10 de janeiro, Pastor Robson. 10 de janeiro, como o tempo está voando, hein? Já estamos no 10º dia de 2022. E juntos avançando para a honra e glória do nosso Deus. Sejam bem-vindos. Em mais um encontro virtual da Madrugada com Deus, chegando próximo dos 2 anos, né? E nós estamos nos preparando, motivados, quase tudo pronto para receber vocês no nosso encontro. Primeiro encontro presencial, 14, 15 e 16 de janeiro, ali em um lugar abençoadíssimo, Sítio Manaim, da nossa irmã Ivone Damasceno e João Damasceno, onde teremos a alegria de ter a presença de muitos de vocês conosco, né? Então, estamos bastante animados, ansiosos, uma expectativa muito grande. O lugar é incrível, é maravilhoso, e tenho certeza que nós sairemos dali fortalecidos em Cristo. Amém. Estamos aguardando este grande dia com grande expectativa. Eu quero convidar aqui meu irmão Valadão. Bom dia, Valadão, tudo bem? Bom dia, irmão. Graças Tudo a Deus bem? também. É bom vê-lo aqui, viu? Obrigado, irmão. Você passa uns dias sem aparecer, depois aparece, é assim mesmo. Às vezes a gente vai para um lugar que às vezes não tem internet, às vezes tem alguma coisa que não dá certo. Às vezes dorme muito também, né, irmão? Eu penso que não, já passou da hora. Pronto, eu quero convidá-lo, meu irmão, a fazer uma oração de abertura, de consagração dessa madrugada. Pode ser? Pode ser, irmão. Fique à vontade, amigo. Então vamos orar então. Oremos, querido bom Deus, bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que você nos tem dado. Estamos aqui reunidos, irmão, mais uma vez para buscar a tua palavra, Senhor. O Senhor vem estar conosco nesta hora, vem nos abrir a nossa mente, nosso coração, para que possamos entender a tua vontade e pôr em prática na nossa vida, Senhor. Nos fortalece a nossa vida espiritual, que o seu Santo Espírito possa habitar entre nós, possamos estar cheios do Espírito Santo para que possamos vencer esse mundo mal, cheio de pecado. Que possamos, Senhor, nos preparar para um dia estar contigo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos a vida eterna. Nós pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu irmão Paulo. Que o Senhor continue te abençoando, viu? Amém. A partir desse momento, estaremos fechando os áudios. Apenas alguns amigos terão oportunidade de falar. Vamos avançar, vamos louvar o nosso Deus, cantando o nosso hino. Um dos hinos que a gente está acostumado a cantar aqui é muito bonito, né? Mas antes de cantarmos aqui o nosso hino, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um período complicado, viu? Há uma preocupação do governo, dos municípios, da população de modo geral em relação a essas coisas que estão acontecendo aqui, tanto da pandemia como a gripe, essas agora 2 gripes juntas, né? E as catástrofes que têm acontecido, as catástrofes naturais. Irmãos, tudo isso indica que nós estamos nos aproximando do fim da história desse mundo. E nós precisamos, como nunca, irmãos, estarmos intercedendo por essas pessoas, intercedendo pelas famílias, muitas pessoas que precisam despertar. E o Senhor nos chamou para sermos atalaias, vigilantes. O atalaia é aquele que anuncia, né, que toca a trombeta, anunciando que se aproxima alguma coisa. E nós estamos anunciando que Jesus está voltando, irmãos. Não é outra coisa a não ser os sinais bem claros de que Jesus está voltando. E nós temos a obrigação, irmãos, é uma obrigação, anunciarmos que o fim está se aproximando. Muitas pessoas precisam saber disso. Muitas estão assustadas sem saber o que é. Alguns estão dizendo, olha, tem algo muito sério para acontecer, está tudo dando errado, o mundo está virando de cabeça para baixo. E nós temos que falar, irmãos. Não é meter medo nas pessoas. A mensagem não é de medo, de assustar, de pavor. É uma mensagem de esperança, que dias melhores estão por vir, que precisamos estar prontos para este grande dia, que é a volta de Jesus. Então, lembre-se de que você é um intercessor. Nós somos intercessores, atalaias. Temos que estar alertas
para anunciar o fim, irmãos. Por onde você passar, com quem você estiver, fale com carinho da promessa maravilhosa da volta de Jesus. Não se preocupe em converter nem convencer ninguém, não. Só fale. Tudo isso é sinal da volta de Jesus. Você precisa falar, irmãos. E deixe que a parte mais difícil é com o Espírito Santo, de converter e convencer as pessoas dessa verdade. Só não podemos ficar calados. Então precisamos anunciar que Jesus está voltando. Esse é o nosso trabalho, é o nosso papel como cristão. Vamos louvar o Senhor nesse momento, cantando esse hino muito bonito, por sinal, porque eu gosto muito dele. Tenho certeza que você gosta também. Retornamos, né? Eu tive a alegria, pastor Robson, de estar aqui na sala simultânea. Só tinha fera hoje aqui, só potência. Eu tive aqui com a Dete, lá de Vitória da Conquista, minha irmã Edna, que orou hoje, né? Lá de Goiânia.
E também a Rose, lá do Rio Grande do Norte. A Rose está bastante animada também com o nosso encontro ano que vem, se Deus permitir, lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, viu? Então, Rose, se prepare, busque ao Senhor, ore por esse projeto, que não seja apenas um encontro, mas que tenha o propósito, como estamos tendo agora, de clamarmos presencialmente pela chuva serôdia, viu? Nós estamos aqui preparando-nos para esse encontro que vai ser a semana que vem já, né? Sexta-feira. E logo depois nós vamos começar a planejar o encontro do 2023. Vai ser uma benção, viu? Pois não, Amém. Angélica, você quer falar? Não, não sou eu que levantei, é Paulo Francisco. Pois não, Paulo, bom dia, meu irmão, pode falar. Irmão Mário, nós oramos com o irmão Pedro, irmã Lúcia, e ele pediu que nós comunicássemos aí, para que o grupo todo orasse também, e ele está saindo agora com a irmã Lúcia para o hospital, ela está com algumas dores, entendeu? Certamente ele crê que é cálculos renais e tal, mas pediu que a gente comunicasse para que todos pudessem orar juntos também. Já oramos com ele e ele está saindo para o hospital. Ok, Paulo, muito obrigado, sim, vamos estar orando agora. Vamos estar intercedendo agora pela nossa irmã Lúcia, né? Você como está, feche seus olhos, queridos. Fique na posição de reverência nesse momento, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós interrompemos agora a nossa programação, interrompemos o nosso encontro para apresentar a Ti, Senhor Deus, o nome da Tua filha, Lúcia. Amém. Que está se dirigindo com seu esposo, provavelmente também com o filho, não sabemos, porque ela se encontra sentindo dores. E antes de sair, Senhor Deus, eles pediram que intercedêssemos nesse momento. E aqui estamos, em nome de Jesus, rogando ao Senhor a tua presença, Senhor. O Senhor, já sabemos que o Senhor está com eles, mas que o Senhor traga alívio à dor da tua filha, Senhor. Toque em suas enfermidades, segundo o teu querer, Pai, que ela possa retornar para casa em paz, livres dessas dores, Senhor. Usa os Amém. médicos, se assim for a tua vontade, Senhor Deus, se for por intermédio da medicina, que o Senhor capacite esses homens, as enfermeiras, o pessoal que vai atender tua serva, que ele seja instrumento em tuas mãos para aliviar a dor da tua filha, e que eles retornem para casa em paz. Não apenas o irmão Pedro, mas cada família que aqui está sofrendo. A gente apresenta a irmã Edna com a sua mãe, a irmã Júlia, Maria Júlia, que se encontra também com dores, o seu pai que teve um AVC, enfim, Senhor, são tantos problemas que enfrentamos. Então, nos dê resiliência, Senhor, nos dê paciência, para que em meio a tudo isso nós possamos estar ligados a Ti, confiantes do Teu cuidado para com cada um de nós. Nós Amém. oramos a Ti, Senhor, nesse momento, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Paulo. Estamos aqui juntos. Nada, irmão. Deus abençoe. Vamos juntos. Amém. Misturados. Amém, amém. Vamos lá. Ô, Mário, Oi, Angélica. lembrando como a gente vai ter esse encontro, né? E nós vamos ter ali mais de 40 pessoas. É bom, eu já estou fazendo uso, viu? A gente sabe que essa gripe não está brincadeira. Eu aprendi, alguém mandou para mim, e aí eu estou mandando também. Rala cebola roxa, coa, bota limão e limão, que é muito bom, viu? Vai tomando durante o dia, combatendo qualquer possibilidade de gripe. E quem tiver gripado, vai fazendo uso, que é uma bênção de Deus, viu? Uma cebola roxa com mel e limão, é muito bom, viu? Ok. Pronto, irmão, está aí a dica. Lembrando também, você que vai para o nosso encontro, não esqueça de levar suas máscaras. Já coloquei lá no grupo, mas não esqueça de levar suas máscaras. Uma outra coisa aqui que vamos aproveitar, pastor Robson, que está aqui, o pastor Robson, e falar aqui com o Carlos. Carlos, deixa eu abrir seu áudio aqui, Carlos. Pronto, o Carlos está animado com o batismo, Carlos. Olha o Márcio aí do seu lado, o Robson.
Os três juntinhos aqui, ó. Carlos, Márcio e Robson, um do lado do outro aqui. Tão juntinho, né, irmão? Isso, juntinhos até Jesus voltar. Carlos, nós estamos muito felizes com a sua decisão, viu? Pela sua Amém. disposição Amém. de selar a fé com Cristo através do batismo. E eu só quero perguntar para você, você vai congregar onde, qual é a igreja que você vai frequentar depois do batismo? Bom, a mais próxima para mim é Capelinha 2. É perto da sua casa, isso? Tem aqui na Fazenda Grande, mas meus irmãos são de lá. Eu tenho um cunhado que é de lá, tua irmã que é de lá, e sobrinho também que é de lá. Então eu vou também para lá. Capelinha 2. Pronto. Nós vamos ter que ter uma conversa depois aqui, tá bom? Eu vou ligar para você. Vamos fazer uma chamada de vídeo aqui, eu, você, Márcio e Robson, para a gente bater um papo, tá certo, Márcio? Ok, Robson? Assim que terminar a live aqui, eu vou fazer uma chamada de vídeo para a gente passar algumas orientações para você, ok, Carlos? Ok. Ô, Mário, você viu o Márcio dizendo, eu creio que a esposa dele também vai se batizar? Fala sério. É mesmo? Que Bom, bênção. estou morando a isso, né? Que era de outra dominação. Só que eu tá assim, essa pandemia e essa gripe, não tá. Tá indo de vez em quando, congregando, mas não está como estava antes. Ok. Eu não sei se ela vai. Aí isso a Deus pertence, né? Ô, Mário, Se ela for, glória a Deus. Amém, Márcio. Oi, Márcio. essas palavras é proferida pela fé, meu irmão. Ah, Amém. certo, em nome de Jesus. Graças, glória a Deus. Eu Olha, creio, eu Márcio. Né? peço que ore pela ida dela, que ela disse que está com desejo de ir também, entendeu? Então isso é obra do Espírito Santo já atuando. Amém. Que Deus dê sabedoria ao meu Eita. irmão, para convidar ela direitinho, para ela participar. E quando chegar lá, o Espírito Santo vai envolver de tal maneira que ela vai pedir o batismo, meu irmão. Eu creio. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Então, depois da nossa live aqui, a gente vai fazer uma chamada de vídeo, viu, Robson? Se o pastor Robson quiser participar também, pastor, dá um ok aí, tá certo? Para a gente falar um pouquinho aí com o Carlos sobre o batismo, precisa passar algumas orientações. Pastor Robson, se quiser participar, ok. Então, nós vamos estar, depois da live aqui, batendo papo rapidinho, ok? Vamos lá. Muito bem, vamos entrar no tema dessa madrugada, a igreja primitiva, dando sequência, Mário. Né? Oi, pastor. Mário, pastor Edson também está na área aí, viu? Ô, meu pastorzão, esse lugar eu conheço, viu? Você libera o homem aí, libera o homem. Ontem ele queria falar e a gente não deixou. Ontem ele ficou ali querendo falar e você sabe que pastor, quando chega nesse negócio, quer falar. E hoje ele está aí. Pastor. Obrigado, não viu, deixa o mamãe? pastor Edson de fora, não. Ok. Uma bênção, pastor Edson, seja bem-vindo. Deixa eu até aproveitar, viu? A minha tia, eu liguei agora para minha prima, que está levando ela para o médico. Ela realmente já está há vários dias com dores abdominais. Então, é orar para que o médico descubra o que ela tem, é essa questão aí. E quanto ao irmão Carlos, estamos juntos aí, se possível, irmão Mário, faremos aí a conversa também. Quero vê-lo aí batizando. Irmão Márcio, é pela fé que a gente apela mesmo, tá bom? É pela fé, é pela fé. Pastor Robson também, pastor Edson também está convidado para a nossa live aí, logo depois aqui, tá bom, pastor Edson? Vou botar o senhor também nessa ficha aí para a gente passar algumas orientações para o Carlos. É bom vê-lo, pastor Edson. É bom vê-lo, viu? Seja muito bem-vindo. Muito bem, queridos. Você querendo dar sua participação, lógico, é só levantar a mão virtual, a gente abre o microfone para que você participe conosco. Hoje vamos dar sequência à nossa quinta sessão, né? A última, né, pastor Edson? Estamos já chegando aos final das 40. Como passa ligeiro, gente, passa muito rápido, né? Passa rápido. Estou ficando velho ligeiro. É bom que Jesus volta rápido também, né? Quando a gente Amém. menos espera, o tempo está passando, né?
Mas vamos lá, pastor Robson, vamos falar hoje sobre... Vamos dar continuidade, mas hoje falando sobre a igreja primitiva, pastor Robson. A igreja primitiva Hoje é e a pequeno comunhão, grupo, né? né? Exato. O tema aí é o pequeno grupo, né? Fica à vontade, pastor Edson. Pastor Robson Muito também. bem. Muito bem. Então, aqui ele começa falando que da opinião dele, né, que Deus está se movendo sobre o seu povo, Novo Testamento, né? Nós, como adventistas, nós cremos que esta igreja é a igreja remanescente, a igreja dos últimos dias, né? E temos buscado manter a verdade dos ensinamentos da palavra de Deus, assim como a igreja do Novo Testamento, né? E ele diz que acredita que agora o Senhor está nos chamando para não só perseverar na doutrina dos apóstolos, como diz a palavra lá no livro de Atos, né? Mas também para continuar perseverando na comunhão e no partir do pão e nas orações, né? Conforme Atos 2:42. Então, Deus está nos chamando para ser o seu povo remanescente, assim como a igreja primitiva do Novo Testamento, não apenas em doutrina, mas também em comunhão. Esse é um aspecto importante, né, para sermos, então, o povo remanescente de Deus. E é com isso em mente que nós vamos, então, dar uma olhada aqui em alguns textos do livro de Atos dos Apóstolos, que nos diz que os cristãos eles se encontravam tanto no templo quanto de casa em casa. Nós que participamos do início desse movimento de pequenos grupos, aí com vários líderes, né, chamando a atenção da necessidade de não só nos reunirmos na igreja, mas também formarmos pequenos grupos para nos reunir nos lares. Pastor Edson, que tem sempre aqui chamado a atenção da necessidade de participarmos de um pequeno grupo, né? Aí nós temos alguns textos bíblicos aqui mostrando esta necessidade, né? Atos 2:46, onde está escrito que diariamente a igreja perseverava unânime no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, alegria e simplicidade, né? Então, à medida que os cristãos foram se tornando indesejados nos templos, nós sabemos que o cristianismo, durante algum tempo, ele estava junto com o judaísmo, né? Ele funcionava, os irmãos se reuniam no templo, mas à medida que foi ficando claro que eles não mais viviam nos costumes do judaísmo, mas tinham uma nova visão das escrituras, eles passaram a ser rejeitados, indesejados nos templos judeus, né? E então os lares foram se transformando aos poucos no lugar de adoração e comunhão. Então as casas dos crentes eram os lugares onde eles encontravam-se para orar, comungar e ensinar. Muitos versículos do Novo Testamento citam as casas onde os cristãos se encontravam. E aí nós temos aqui vários versículos bíblicos mostrando que na igreja primitiva, na igreja cristã do primeiro século, os irmãos se reuniam nas casas para adoração, né? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Atos 1, Atos 16, 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Também, Atos 17, 5 a 9. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasón, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasón e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasón hospedou. Todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro a ouvir estas palavras. Contudo, soltaram Jasón e os mais,
após terem recebido deles a fiança estipulada. Eu queria dar uma paradinha aqui só para fazer enfatizar essa parte aqui do texto, que diz assim: estes que têm transtornado o mundo, né? Veja, irmãos, o efeito do evangelho na vida daquele povo, né? Realmente chamou a atenção, né? O movimento da igreja cristã, aquela comunhão, o desejo de pregar o evangelho, né? A ousadia, não é? Deles, isso chamou a atenção da comunidade ali daquela cidade, e eles disseram que eles estavam transtornando o mundo, né? Nós estamos aqui realmente para isso, irmão, para transtornar o mundo, tirar o povo das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, levá-los ao conhecimento da palavra de Deus, da salvação em Jesus, né? Então, veja, Atos 20:20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente de casa em casa. A ênfase aqui é para mostrar que a igreja se reunia na casa dos irmãos. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido, Romanos 16:5. 1 Coríntios 1:16. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, diz Paulo, né? As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muitos vos saúdam, a Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles, está vendo? Aqui em Corinto, né, a igreja se reunia também na casa de Áquila e Priscila. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então havia também lá em Laodiceia uma igreja na casa da irmã Ninfa. Então, aqui o pastor Denis Reis diz que os apóstolos certamente entenderam a importância de comunhão em um pequeno grupo. Irmãos, nós nos aproximamos do tempo em que os nossos templos serão tomados, né? Não teremos mais os templos, as igrejas, e com certeza nós vamos precisar, mais uma vez, né, fazer dos lares o lugar de adoração. Isso já aconteceu em alguns momentos, né? Agora, na pandemia, algumas igrejas elas fecharam, mas os irmãos continuaram se reunindo em pequenos grupos. Nós aqui reunimos, aqui nós não tínhamos ainda, quando começou esse problema aí, a gente não tinha ainda a igreja, não estávamos ainda no salão, nós reunimos aqui em casa, nós continuamos reunindo aqui em casa, o grupo aqui de Nordestina. Na verdade, nós paramos de reunir, acho que só uma semana, né? Logo quando começou, depois a gente voltou a reunir normal e continuamos nos reunindo, e o pequeno grupo também continua funcionando aqui, graças a Deus. E nós vivemos muitas experiências interessantes. Eu me lembro que quando tivemos um problema numa igreja lá em Capim Grosso, quando ainda estava por lá, a igreja precisou ser fechada porque ela estava em risco, né? Precisou ser consertado, e nós precisamos tirar os irmãos da igreja. Durante aquele período de 1 mês ou 2 meses, mais ou menos 2 meses, nós ficamos, a igreja se reunia nos pequenos grupos, né? No sábado, os irmãos iam para casa, né, onde recebiam os pequenos grupos, e foi uma bênção aquele período, né, dos irmãos se reunindo nos lares, né? Então, a importância disso, né? Por 3 anos e meio, eles haviam adorado e comungado com Jesus desta forma, em pequenos grupos. Podemos entender o quão natural era para eles continuar esse tipo de comunhão em pequeno grupo, enquanto que centenas e milhares de pessoas aceitavam a Cristo. O estilo de igreja em comunhão nos lares tornaria muito mais fácil a assimilação e a organização de um grande número de pessoas que se reuniam na igreja, mesmo que diariamente, né? Então, é muito importante a questão dos pequenos grupos. Nós, durante um tempo, a Igreja Adventista bateu muito nessa tecla, né? Quando eu falo em pequeno grupo, o que, né? É um pequeno grupo, o pastor Ibson também, né, ainda pegou aí nesse período, mas eu lembro bem do pastor Edmar Sena, que batia muito na tecla da necessidade de estarmos nos reunindo em pequenos grupos. Atos 2:47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia
os que iam sendo salvos, né? Então, a importância de reunirmos os pequenos grupos nos lares para atender melhor a necessidade dos irmãos, para treinamento dos irmãos para o trabalho missionário, evangelístico, também para desenvolvermos os dons, né, ali no pequeno grupo, a mais facilidade para o desenvolvimento dos dons do Espírito. Todos nós que estamos há mais tempo na igreja, que participamos desse movimento de introdução dos pequenos grupos aí na Igreja Adventista há alguns anos, né? Lembramos aqui das experiências relatadas lá da Coreia, né? Da igreja lá do Evangelho Pleno, do David Yong-Chu, né? De milhares, são milhares e milhões de pessoas que congregam naquela igreja, é muita gente. A igreja era a maior igreja, não sei se ainda é, mas era a maior igreja do mundo, né? E eles tinham uma das práticas deles era a reunião de pequenos grupos, né? E várias pessoas do mundo, vários pastores, teólogos, foram para a Coreia, e ele falou, um dos livros, dos materiais que na época era Paul Yong-Chu, depois virou David Yong-Chu, ele usava, era o livro Serviço Cristão da irmã White, né? Inclusive, eu lembro que se bateu muito nisso, que a gente tinha orientação e precisou que um pastor de uma outra denominação fizesse o uso. E o pessoal foi para lá para aprender com ele. Uma coisa que está nos nossos centros da igreja. É estimado que, pelo terceiro século, 6 milhões de cristãos viviam no Império Romano. Esses pequenos grupos de comunhão foram propícios ao crescimento. Novos membros foram assimilados. Pronto. Vamos lá, pastor Edson. Que o pastor Robson tem mencionado aqui, pastor, eu queria ressaltar uma coisa que está aqui bem forte, né? Como nos momentos a sós a gente aprende a pegar algumas partes da Bíblia e ver o que ela salta aos nossos olhos. E esse tema do pequeno grupo e a família ID estão bem entrelaçados, e a gente bate muito na tecla que o resultado que vamos precisar ter, de fato, e que queremos ter de pessoas aceitando Jesus, tem a ver com o pequeno grupo. Sem ele, não há efetividade. E eu queria lembrar um verso que me vem bem à mente. O primeiro pequeno grupo. Quando eu perguntei isso uma vez na igreja, eles mencionaram o que o texto aqui fala. O grupo de Jesus com os 12 apóstolos. Realmente, foi um pequeno grupo. Mas lá em Gênesis, quando Deus ali e Cristo e o Espírito Santo juntos reuniram-se para a formação do ser humano, o que aconteceu? O que Deus falou quando o homem foi formado? Não é bom que ele esteja o quê, pastor Robson? Esteja o quê, irmão Mário, irmão João? Não é bom que estejam só. E o pecado nos isola das pessoas. Deus, ele quer que tenhamos companhia, não só uns com os outros, mas com ele. Ele vinha na viração do dia para estar com o homem. Olha que coisa linda, Deus vinha na viração do dia e no sábado passava o dia com eles. Quando o homem pecou, ele veio em busca do homem. Então, achei muito interessante essa questão, irmão Mário, porque um pequeno grupo é o momento em que a gente se abre, a gente conversa. Aqui, como 60 pontos agora, é claro que nem todos falam. Mas num grupo pequeno, Jesus e os 12 eram um outro pequeno grupo forte. Mas não deixa de ser a Madrugada com Deus um pequeno grupo. Não deixa de ser a família ID quando se reúne um pequeno grupo. Vai ficando grande, eu sei, mas Deus quer que a gente se reúna, que a gente se congregue. Mas aí eu bato sempre na tecla. Se você congrega vazio, gravem isso, sem primeiro buscar a Deus, sem primeiro se encher do Espírito Santo, você no pequeno grupo não tem o que passar. Egoisticamente você vai querer receber.
E aí, possivelmente, você vai criticar quem pregar, vai criticar quem dá o estudo, vai criticar uma música, vai criticar outra coisa. Agora, se você primeiro busca Deus e depois você vai no pequeno grupo, você vai ter o que passar. Essa é a minha contribuição. E sem falar, Obrigado, Edson, pastor Edson. que a importância mesmo. de nos reunirmos em pequeno grupo, desculpe, pastor Robson, nós temos que ver o exemplo da igreja primitiva. Ora, se deu certo com eles no passado, com toda certeza pelo Espírito Santo, pode, sem dúvida nenhuma, dar certo hoje também. A questão é que nós não estamos fazendo, talvez, da maneira certa, né? Nós temos pequenos grupos que começaram, só duraram alguns meses, né? Tem outros que até hoje permanecem e têm dado resultado. Então, se no passado aquela igreja primitiva se reuniu dessa forma e a coisa acontecia, então nós também podemos fazer a mesma coisa. Eu não me lembro aqui o texto do pastor Robson, se o senhor tiver em mente, o pastor Edson também, os demais que queiram lembrar, onde a serva do Senhor ela viu pequenos fachos de luz espalhados pelo mundo e eram os pequenos grupos reunidos em casas nos últimos dias. Porque, como o pastor Robson falou, nossas igrejas vão ser confiscadas, né? Não, será tirado de nós a liberdade de reunirmos em igrejas. E os pequenos grupos vão estar ativos, pequenos faixas de luz espalhados pelo mundo. Imagina a minha casa, a sua casa, pastor Edson, pastor Robson, os demais aqui, cada um de vocês. Imagine sua casa sendo uma igreja viva, uma igreja que se move, uma igreja que está atuando. Seus vizinhos, familiares e amigos não vão ao templo, mas pode ir na sua casa. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, o exemplo da igreja primitiva hoje pode ser perfeitamente copiado. Irmã Núbia está com a mão levantada aí, viu, Mário? Quem? Irmã Núbia. Ok, vamos liberar aqui a irmã Núbia. Só um instantinho, irmã Núbia. Pronto, irmã, pode falar. Bom dia, obrigada. Ontem eu também queria ter falado alguma coisa, mas quando eu vi o assunto de hoje, eu vi que ia continuar o mesmo assunto. Isso. E a inquietude que eu fiquei desde ontem é justamente sobre o grupo do Pentecostes, né? Essa passagem aí do livro de Atos, que eu tenho isso na minha mente, no meu coração, desde que eu recebi o chamado de Deus, da forma como me chamou. Esse grupo que se reuniam, que vendiam, que tinham, quando um chorava, todos choravam, quando um se alegrava, todos se alegravam. Então, hoje eu vejo, né, todas essas passagens que já foram mencionadas aí por vocês, inclusive o conselho da senhora White, né, a respeito, que ela fala a respeito como seria no final, né, antes da volta de Jesus, sobre que a passagem bíblica se refere... O áudio fechou, irmã. Aí. Pois não, continue. Sim. Então, esse grupo não seria... esse tempo especial que nós estamos vivendo uma situação distinta de todas essas que nós já conhecemos, né, no passado, do povo de Deus. Nós temos aí uma agenda... nós sabemos que comandada pelo inimigo, a ser cumprida até o ano de 2030. Então, o que está dentro dessa agenda é assustador, mas nós sabemos que nós temos um Deus que está nos guiando, está nos protegendo. Inclusive, nos livros da senhora White, né, De Volta às Origens, e outros livros dela, ela menciona que nós saíssemos das cidades, que nós fôssemos para os campos para poder nós não sofrer o que quem ficar dentro da cidade vai sofrer. Mas é claro que nós sair não é para se esconder, para fugir da situação que o mundo vai se encontrar. Nós temos que voltar para dentro das cidades para levar o evangelho de salvação, né? Para fazer o chamado de Deus, a obra de Deus de salvar as pessoas, levando a salvação em Cristo para elas, em meio a tudo que vai vir
pelo mundo, inclusive a fome, a falta de comida que vai ter no mundo. Nós precisamos estar num lugar onde nós possamos produzir, plantar e colher o necessário para a nossa sobrevivência. Inclusive, a respeito das pessoas que necessitam de remédios, de medicina. Na natureza tem medicina para tudo, nós tínhamos que hoje ter uma preocupação muito especial de nos preparar para esse tempo que se aproxima muito rapidamente. Não é fácil, eu conheço, né, já tive a oportunidade, como eu comentei com vocês, de ir aonde está um grupo de pessoas que já tomaram essa decisão, né, com muita oração, é Deus que dá coragem, porque é uma mudança drástica na nossa vida. Pessoas aqui que eu conheço, irmãos colombianos que já saíram há 2, 3 anos atrás, estão passando, enfrentando muitos distintos problemas, dificuldade, até da própria convivência, não é fácil conviver todos juntos, mas é aí onde nós necessitamos buscar com toda a intensificação, toda a intensidade do nosso coração, a presença do Espírito Santo, para a gente vencer isso, vencer esse tempo. Agora, a minha questão, assim, eu não estou colocando como que eu esteja orientando a nada, mas eu gostaria de receber até da parte de vocês, dos pastores, que com certeza estão muito melhor preparados do que eu para falar sobre isso. Obrigada. Ok, irmã Núbia. Pastor Edson está Pois não, pedindo a pastor palavra. Edson. Irmã Núbia e demais amigos aqui, irmãos. A questão da vida no campo e quem se preparar e Deus chamar e falar que é o momento para ele, vai ser muito importante para ele não ser pego de surpresa. Mas eu queria mencionar 2 coisas importantes nessa questão. Uma delas é que quando Ellen White fala de vida no campo, tem um grupo de pessoas que trabalham apenas com esse tema que ela menciona de vida no campo. E quando outros pegam vida urbana nas cidades, a evangelização que deve ser feita nas cidades, outros se apegam a esse ponto. Na realidade, todo estudo e toda temática bíblica, ela precisa de um equilíbrio. E eu gostei muito quando o pastor Michelson Borges abordou esse assunto, ele tem vídeos nesta direção, colocando equilíbrio. Primeiro, nosso tema aqui é pequeno grupo. Vou dar um exemplo, então, nessa direção. Quando uma pessoa ela pode sair para o campo no momento atual, o que Ellen White menciona? Que não seja algo distante que impeça ela vir à cidade evangelizar. Exatamente. E estas casas na cidade se tornarão pequenos grupos. Eu conversei, acho que eu já mencionei aqui, numa viagem que eu fiz agora a São Paulo, eu me encontrei com um missionário em que ele está nesses países em que não se pode pregar o evangelho, e ele me contou, ele me disse que lá eles se reúnem semanalmente, as igrejas são já nas casas. E eles procuram ficar o mais retirados do centro, porque ali no centro é difícil, é complicado, e cada sábado eles se reúnem na casa de um deles, não pode ser na mesma casa toda semana, porque eles podem ser descobertos. E então, irmão Mário, eu achei interessante que toda reunião que eles fazem, eles levam um bolo e comemoram um aniversário ali. Mesmo que ninguém esteja fazendo aniversário, para os vizinhos não desconfiarem, eles cantam parabéns e ali estão aniversariando o aniversário de Adão, né, que a gente fala nos evangelismos. E eles cantam aniversário, então, pessoal, esse povo está se reunindo para comemorar o aniversário. E aí eles fazem a igreja na casa deles. Ou seja, queridos, para o crescimento, aqui está falando que esses pequenos grupos de comunhão serviam bem ao crescimento da igreja. Sabe quando a igreja vai explodir? Quando ela se conscientizar de que essas concentrações em templos, e Ellen White fala que igrejas grandes deveriam se dividir. E não crescer.
Eu, quando fui pastor, irmão Mário, a primeira igreja minha foi a Central de Linhares, uma igreja enorme. Minha segunda igreja, meu segundo distrito, a igreja de Baixo Guandu, 480 membros. E eu, só igrejas assim. Eu fui para Votuporanga, em São Paulo, 700 membros. E São Carlos e outros lugares. E hoje eu estou abençoado que Deus está me dando um distrito com igrejas menores e eu vi a diferença. Então, hoje, estar em pequeno grupo é melhor, mas a igreja nas casas fará com que esta igreja avance no cumprimento da missão. Então, é bem evidente que Jesus, com 12, alcançou o mundo. Por quê? Em pequeno grupo, a gente tem mais condição de evangelizar. Eu queria contar ainda um testemunho. Eu estava abastecendo meu carro ontem e o frentista tocou em assunto que deu abertura para a Bíblia. E ele já está convidado aqui a fazer parte do meu pequeno grupo para estudarmos o Apocalipse. Então, já temos 3 pessoas. E isso é maravilhoso. Então, é em pequeno grupo que a gente vai crescer. Mas aí, quanto a irmã Núbia colocou, viu, irmã Núbia? Tem alguns que sairão para o campo antes. Outros vão sair no decreto. O Espírito Santo vai guiar, e eu digo sempre, Romanos 8,14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uns vão ter que ficar aqui, irmã Núbia, até o final. E o que me estremece é que fala que são os pastores. E eu sou o primeiro que estou querendo sair. Mas até os pastores jubilados também vão entrar nessa fila aí, viu, pastor? E aí eu vou contar uma outra coisa, irmã Núbia, que isso agora que mais me toca e me estremece. Aquelas pessoas, eu vou falar com muito carinho aqui, que forem para o campo e hoje ainda não são evangelistas, elas estão indo por puro egoísmo e poderão estar indo e não estarem salvas e se perderem. Então, o primeiro passo é estar cheio do Espírito Santo e deixar que ele nos guie. Ele vai guiar quando vender as propriedades, ele vai guiar tudo. Amém. E é isso que nós não podemos ter. Pois não, pastor? Pronto, deixa eu falar uma coisa, irmãos. Para quem nasceu no campo e foi criado no campo e depois foi para a cidade, voltar para o campo é mais fácil. Mas para quem nasceu na cidade, foi criado na cidade, acostumado com a vida urbana, ir para o campo não é fácil. Né? A pessoa tem que entender isso. Inclusive, Mário lembra, nós tivemos um movimento aí em Camaçari de irmãos, em uma determinada época, alguns anos atrás, para todo mundo sair da cidade grande. E aí foi aquele movimento, aquela polvorosa pregação, não é? O povo empolgado com a mensagem do Vida no Campo, e um grupo de pessoas realmente se mandou, armaram um terreno lá para o lado de Jacobina, se mandaram para lá. Resultado, esse povo não se preparou para isso, não foi o mover do Espírito Santo. E o que é que aconteceu? A turma foi para lá, passou um tempo, depois todo mundo voltou. Todo mundo teve que voltar para a cidade. Então, não é uma coisa assim. É como disse o pastor Edson. Irmãos, claro, isso tem que ser feito com muita oração, para saber se esta é a vontade de Deus para você. Não é? Eu dou louvo a Deus que eu já estou aqui na roça. Né? Já estou numa cidade pequena, bem pequena, e estou indo morar no sítio. Alguns já têm ido. Mas você não pode ir de qualquer jeito. Não é? Não pode ir de qualquer jeito. Lembra que o pastor Edson repetiu aqui agora. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, essa mudança, ela tem que ser guiada pelo Espírito de Deus. Tá certo? Agora, lembrando sempre, nós vamos morar no campo, por enquanto, mas com missão, de levar o evangelho. Então, a gente vai estar morando num ambiente mais tranquilo, onde você vai ter condição de ter maior comunhão com Deus, em meio à natureza, mas ali você vai se fortalecer, você vai ser revestido com poder para ir pregar, e vai ter que pregar na cidade que está perto, onde as pessoas estão, né? Então, nós temos que ir lá levar a mensagem, ok? Ok, pastor Robson. Muito bem. E vamos terminar aqui, não é? E tem que ter propósito, não é simplesmente querer ir. É como os senhores acabaram de falar. Tem que ter um propósito. Exato. Pelo vucu-vucu, pela agonia, não vai dar certo, não vai.
Então, você e eu temos que ter consciência. Eu mesmo, pastor Robson, pastor Edson, demais irmãos, eu não me vejo um homem do campo. Márcio quer falar. Pronto, Márcio vai falar. E eu não me vejo como uma pessoa do campo, eu me vejo uma pessoa urbana. Mas se o senhor disse assim, Mário, está na hora de você sair daqui, eu vou fazer que nem Abraão, eu vou para onde? Abraão não perguntou não, né? Mas eu vou perguntar se eu vou sair da cidade, vou para onde? Eu não tenho roça. Eu vou lá para a terra do pastor Robson? Não. Então tem que ter propósito. Vamos para cá, vem para cá, vem para o nordestino. Diga, Márcio. Gente boa. Ô, Mário, vocês estão falando sobre a questão da saída, né? E tem que ter um propósito realmente. Eu estou aqui em Barra do Pojuca com um propósito evangelístico. Eu morava em Salvador, como vocês sabem, e aí vim para aqui para tirar as férias do meu sobrinho. Gostei do local, a igreja aqui, né? Pouquinhos membros, fraquinha. Aí todo dia de quarta-feira eu ia para a igreja e fazia o pedido de oração aos irmãos. Olha, se for da vontade de Deus que eu venha para aqui, então orem, irmãos, orem por mim. Irmãos, foi da noite para o dia, aconteceu. Eu não tinha dinheiro para comprar casa, Deus preparou. Eu não tinha condições de vir para cá, Deus preparou tudo, da noite para o dia, e eu estou aqui já tem aproximadamente uns 12 a 13 anos. Coisa de Amém. Deus, direção de Deus. Amém. Né? E aqui, graças a Deus, já tem 3 pontos de pregação, né? E estou querendo que Deus me use para colocar mais. Antes da irmã Núbia falar, irmão Mário, falando aqui sobre Márcio. o Márcio, viu, Márcio? Eu conheci um grupo de pessoas que saíram freneticamente, olha a minha palavra, freneticamente para o campo há 45 anos atrás, aproximadamente, e foi a pior decisão que fizeram. Eles saíram sem fins evangelísticos, sem estar se refugiando para vir à cidade evangelizar, sem orientação de Deus, e foi um fracasso esse grupo. Foram considerados até dissidentes. Então, é muito importante que nós estejamos atentos, buscando o batismo do Espírito Santo e em comunhão, não é? Em comunhão sempre, uns com os outros e com Deus em primeiro lugar. É isso aí, pastor Robson. Irmã Núbia, e aqui a gente finaliza, depois a gente toma para o pastor Robson. Não, tá bem. Não, eu quero só acrescentar desse grupo que eu falei, que eu conheci, e que eu estou em oração para mim ir ficar lá com eles. O propósito deles é que a cidade que está, onde está localizada, né, o terreno onde Deus orientou eles, que eles disseram que foi muita oração, conheceram muita coisa e Deus preparou um lugar lá para eles. A cidade não tem presença adventista. E aí eles entenderam que foi uma resposta de Deus, que ali eles tinham que ficar para fundar uma igreja ali. Inclusive, já fizeram um estudo que pode ser fundada 5 igrejas. 5. E eles têm esse... E eu estou pedindo muito a Deus que, se for da vontade dele, que eu possa participar desse trabalho missionário lá, que vai ser tremendo. E, infelizmente, né, isso que aconteceu com esses irmãos que o pastor Edson falou, eles estão, por algumas pessoas, né, sendo taxados de dissidente. Eles dizem: nós não somos dissidentes, nós não queremos nos apartar da igreja, nós queremos, pelo contrário, acrescentar mais trabalho, né, para fundar as igrejas, que ali há espaço para 5 igrejas. E então, infelizmente, hoje também está tendo esse problema. Às vezes a pessoa ora a Deus, né, vê de Deus, que tem que ter, como esse irmão falou aí, uma disposição de você querer viver lá, estar disposto a enfrentar as dificuldades, a tudo, claro, buscando a direção de Deus mais que tudo, e estar disposto a permanecer ali. Às vezes as pessoas vão e não vão completamente convencida, né, pelo Espírito Santo dessa mudança, que é uma mudança drástica, sabemos que é. Então, eu peço aqui, orem por mim, porque eu estou com esse propósito no meu coração. As notícias que a gente ouve, principalmente aqui nos Estados Unidos, é que o tempo que se aproxima rapidamente e que pode acontecer de estalo, de um minuto para o outro, como aconteceu quando entrou esse vírus no mundo,
e que antes, né, que venham as coisas muito piores, sabemos, porque essas pessoas que estão aí, dominadas pelo espírito das trevas, eles não têm limite para atingir os objetivos deles, mas nós sabemos que Deus nos tem na palma da sua mão e que Ele vai nos conduzir. Amém. Amém. Ô, Mário, Amém. É verdade. Olha, irmãos. A senhora mencionou algo muito importante: ir para um local retirado, montanhas, sem presença adventista. Mas se nós lermos aqui os 2 parágrafos finais do texto de hoje, onde fala que os grupos nos lares habilitaram a igreja a crescer, mesmo em tempos de severa perseguição, e à medida que o número de pessoas em cada grupo crescia, os participantes eram forçados a dividi-lo e formar um novo grupo em outra casa, ou seja, provavelmente vocês não formarão 5 igrejas. Eu, pastor, vou me abrir aqui. Eu não estou vendo mais o tempo de ficar abrindo igrejas. Eu estou vendo o tempo da igreja se organizar em pequenos grupos e lá, quem sabe, vocês tenham ali multiplicado, quem sabe, 100, 200 ou mais pessoas aceitando Jesus e formando os pequenos grupos em que se tornarão, quem sabe, pequenas congregações organizadas. Eu não estou pedindo que vocês façam lá um trabalho que se desliguem da Igreja Adventista, não é isso? Mas congregações, eu não sei se está na hora de fazermos mais igrejas, não sei. Pode ser que sim, eu posso estar enganado. Por isso eu digo, Jesus vai guiar seu povo. Com Mas certeza. o que ele quer que a igreja... E o último parágrafo fala que a comunhão estreita e íntima que resultava do pequeno grupo criava uma ligação muito próxima entre os membros do grupo. Prontamente o encorajamento mútuo tomava lugar, e é neste tipo de cenário que os crentes em comunhão recebem força uns dos outros, orientação, eu acrescentaria. A humanidade foi criada para si, perdão, aqui fugiu o meu texto, para isso mesmo, foi criada para se manter mais forte. Quando em união uns com os outros, do que quando sozinhos. Então, os cristãos de hoje precisam da força que vem da íntima e estreita comunhão que a igreja primitiva experimentou. Como disse Deus no início, não é bom que o homem esteja só. Não é bom para o cristão tentar suportar sozinho as forças do inimigo, de Satanás, como a senhora mencionou, nos Estados Unidos, sabemos de onde virá ali a força, a primeira besta e etc. Então, veja, irmãos, estarmos juntos, porém, eu vejo ainda pessoas dizendo assim, os movimentos estão grandiosos. Eu não vejo Deus agindo assim. E na perseguição, os grupos vão ficar, irmão Mário, cada vez menores. E é nesse grupo... Pois não. Irmãos. Sua internet está ruim, pastor. Me dê licença, só mais um minutinho. Só mais um minuto. Veja. Pois não, irmã Núbia, o nosso tempo está indo embora. Ok. Mas é tão bom, né, que a gente podia demorar mais um pouquinho. Eu acredito, pastor, o senhor está muito bem colocado aí, pastor Edson, mas eu penso que esse tempo de nós, quando nós não pudermos mais nos reunir de forma nenhuma, porque hoje nós tendo esse privilégio. Eu estou aqui num país distante de vocês e nós estamos tendo a bênção de estar nos encontrando toda madrugada para buscar a Deus, o poder do Espírito Santo. Vai chegar o momento, pastor, que nós não vamos poder mais nos comunicar. Vai chegar um momento em que tudo isso vai acabar e nós não sabemos quanto tempo falta para isso, entendeu? Até essas lives aqui, viu? Até as lives vai acabar. Com certeza. Também. Não vamos ter internet, não vamos ter comunicação. E aí, Núbia, quem não tiver em pequeno grupo aqui, olha, eu quero formar meu pequeno grupo, Darcy. Aí, Darcy, na sua casa, é por aí, nós vamos ter que ter os pequenos grupos. Mas, para mim, então é isso que eu quero lhe falar. A ideia, eu entendo os irmãos lá, de abrir as igrejas, que é para alcançar as pessoas quando chegar esse tempo. Existir um grande número de pessoas para se reunirem em grupos,
Mas hoje, para alcançar as pessoas, para levar elas a se reunirem, as pessoas ainda têm em mente que necessita um local, uma igreja. Eu entendo que é nesse sentido, né? Não é o fato o número de igrejas naquela localização é para alcançar o maior número de pessoas possível, mas vai chegar a hora que realmente os encontros vão ser nas casas, Irmã, vão ser irmã, pessoal. mas aí que eu, como pastor, 27 anos, está aí o pastor Robson vai dizer, o maior crescimento que a igreja experimentou não foi construindo templos, foi Não quando ela foi, foi não foi. perseguida e se reuniram Se em reunir em casas. casas. E em pequenos grupos, eu falo assim, a congregação, olha, eu vou dar um exemplo, irmão Mário, o tempo está estourado, mas irmã Núbia, eu tive uma congregação, uma igreja não organizada, com apenas, agora me fugiu aqui, eu tenho anotado, o número pequeno, perdão, lembrei, 17 membros. Esse grupo, quando se organizou e começou a buscar a Deus ali, buscar orientação para evangelizar, essa igrejinha, irmão pastor Robson, pequena, de 17 membros, num ano levou 34 pessoas ao batismo. Louvado seja Deus. Ou seja, mas quando a igreja se organizou, e hoje essa igreja é organizada, às vezes levam 2 pessoas ao ano ao batismo. Ao ano. É isso que eu ia falar. Essa, queridos, essa é a única divisão que multiplica. Quanto mais o povo se divide, mais a igreja cresce. E não tem outra... Irmã Núbia, esse é o caminho. Não há mais tempo de... Eu até concordo com vocês, com toda certeza, mas eu também vejo, pastor, nessa linha de que não há mais tempo de estar construindo templos e vai ser, a obra vai terminar como ela começou, irmãos. Pequenos grupos. Aí faço um apelo, Mamário, e aqui, já que nós já estamos há várias 40 madrugadas, seu pequeno grupo permanece, você está orando por pessoas e essas pessoas se encontram à parte com você toda semana, ou você quer se encontrar aqui no grande grupo e lá para evangelizar no pequeno grupo. Se você não encontra, você vai passar 40, mais 40, mais 40 madrugadas, vai vir evangelismo, e que deu resultado? A explosão na época dos discípulos foi quando eles entenderam que eles se reunirem em pequenos grupos. É verdade. Tá bem. Agora, só uma pergunta. Então, qual é assim, a ideia do senhor? Lá está um grupo de irmãos vivendo no campo. Eles vão para a cidade, eles têm grupinhos lá. Pelo menos quando eu estive lá, já tinha 3 grupos que eles davam estudos bíblicos. Se não tem um local, quando eu falo igreja, não é construir um templo e você se esforçar para... Não, a gente entendeu, irmã Núbia, a gente entendeu o seu ponto de vista. Tá, mas claríssimo. Se construir uma igreja e o restante em pequenos grupos, Deus vai orientar, irmã. Vai orientar, irmã. Amém. 10 igrejas, em relação a ele isso. vai orientar também. O Espírito Santo vai guiar, pode ter certeza. Obrigado, ore por nós, ore por mim. Amém. E vamos Obrigado. manter de pé os pequenos grupos, irmãos. Esse é o caminho, viu? Pastor Robson, depois manda um endereço para a gente, viu? Sim, com certeza. João, se ela mandar endereço e todo mundo for para lá, já não é mais retiro, já não, suspender. Não, orem a Deus, que Deus vai levar vocês, cada um para o seu lado. Pastor, vamos concluir, pastor Robson. Irmãos, veja, o importante, irmãos, é a gente estar atento à guia do Espírito Santo. Sim. Não é? Se vai construir igreja, se não vai construir igreja, não é? O importante é a gente estar atento à guia do Espírito Santo. É Deus que vai conduzir a sua obra. É fato que nós sabemos que no final dos tempos a obra não será terminada nas igrejas. As igrejas, como eu já falei aqui, as igrejas serão tomadas. Entretanto, nós não vamos parar de construir, de nos reunir enquanto a gente puder. Não é? Não tem jeito, porque a tendência nossa é crescer. Quando você tem um grupo grande, acaba querendo se reunir com esse grupo grande. É bom a vida no pequeno grupo, é maravilhoso. Eu faço parte de um pequeno grupo. Nossa igreja tem 14 membros, então a igreja é pequena. Então a gente faz parte de um pequeno grupo, é muito gostoso a gente estar nessa comunhão com os irmãos aqui. Mas a gente também sente falta de uma reunião em grande grupo, ou não sente? Pastor Edson foi agora reunir com 300 lá dos oradores lá
dos momentos a sós, né? A gente precisa ter um pequeno grupo, mas a gente quer também, não é, se encontrar com a igreja. Nós estamos indo para Camaçari para fazer o quê? Encontrar esse grupo maior. Então é importante, tanto é bom ter um pequeno grupo, como é interessante a gente reunir o grupo maior. Assim era com o povo de Israel também, né? Eles viviam separados, mas havia ocasiões durante o ano que juntava o povo todo, a congregação se reunia, milhares de pessoas estavam juntas para celebrar, para clamar pelo Senhor, para aprender. Então, nós precisamos ter as duas coisas, né? Mas o mais importante de tudo, é a gente sempre seguir a orientação do Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, tá certo? Para a cidade pequena, lugar pequeno, mas temos um propósito, tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Salvar. Né? Nós queremos estar mais perto da natureza, ter mais comunhão com Deus, mas o propósito, nós estamos aqui, não é? A obra mais importante neste planeta é a salvação das pessoas. Nós fomos chamados com um propósito. A Bíblia diz que a Igreja de Deus foi organizada, aliás, não, a irmã White diz que a Igreja de Deus foi organizada para servir, e a sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Então, nós fomos organizados para salvar as pessoas, levar o Evangelho às pessoas. Então, quando o grupo ele tem esse propósito no coração, como a senhora falou aí, de ir para uma cidade, morar no campo e evangelizar aquele lugar, né? E eles estão orando, pedindo a direção do Espírito Santo, então, deixa o Espírito Santo guiar, e aí Deus vai dizer o que é que tem que fazer, se vai construir uma igreja, 2, 3, ou se vai construir só uma, ou se não vai construir, é Deus quem vai conduzir a coisa. Né? Temos que estar dispostos a seguir a orientação do Espírito Santo. Lembre que na experiência dos apóstolos, eles às vezes planejavam uma coisa. Paulo planejou ir para uma cidade, e o Espírito Santo foi lá e disse, não, você não vai para aí não, você vai para tal lugar. Então, é deixar o Espírito Santo guiar. Ok. E para finalizar, não poderia fazer um apelo se não fosse esse. Está você disposto a manter o seu pequeno grupo ativo? Se você ainda não tem, queridos, passe a ter um pequeno grupo, faça da sua casa um centro de adoração, convide amigos, convide pessoas. Está você disposto a isso? Eu quero fazer da minha casa um pequeno grupo e manter esse pequeno grupo pela graça de Deus até que Jesus Cristo venha, com o único propósito de salvar pessoas para Jesus Cristo. E aqui nós vamos encerrando, queridos, a nossa madrugada com Deus, cantando o nosso hino que iniciamos, né? Falar com Deus. Precisamos falar com Deus para que as decisões aqui tomadas sejam elas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos falar com Deus. Amém. Vamos lá. Travou o negócio aqui, pastor. Oração
perdido, pois que não forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Que maravilha! Louvado seja Deus! Chegamos ao final de mais uma Madrugada com Deus e o tema de hoje foi muito abrangente, bastante interessante, envolvente, né? E é uma necessidade nossa, irmãos. Precisamos realmente estarmos sendo guiados pelo Espírito. Eu sempre lembro do texto do pastor Edson, que ele cita bastante aqui, Romanos 8,14. Todos que são filhos de Deus, todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, deixe que o Espírito Santo nos conduza. Permita que a sua casa seja um centro de adoração, um pequeno grupo, para que seus vizinhos possam ver Deus agindo na sua casa. Lembre-se, queridos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Eu quero convidar meu pastor Edson, que faça essa oração final, pastor Edson. A minha gratidão a todos vocês, irmã Núbia, pastor Robson, pastor Edson, Márcio, todos vocês, muito obrigado. Continue firmes, porque Jesus está bem perto de voltar. Pastor Edson, nos apresente a Deus. Vamos orar, irmão, nesse momento também pela nossa semana de oração, que vamos ter após agora essas 40 madrugadas. Então, ore, vai ser o pastor Gustavo, também Gustavo Marques, ele é JA, ele que está à frente dos Calebes aqui, ele vai falar muito sobre Calebes também, mas como trabalharmos para Jesus, aí cheios do Espírito Santo. Então, vamos orar por isso, já vamos, a partir de quarta-feira, convidar todo mundo. Querido Deus, estamos agradecidos, porque o Senhor tem movido esse pequeno grupo aqui, já é um grande grupo, para estudarmos Tua Palavra, nos conscientizarmos das missões que temos de evangelizar o mundo. Mas sabemos que precisamos também da comunhão pessoal, de estarmos guiados, cheios do Espírito Santo. Então, não permita que nós façamos algo diferente do Teu propósito. Então, nos convença cada vez mais pelo Espírito Santo, a tanto termos os nossos momentos a sós contigo, particulares, onde o Senhor fala ao coração, onde o Senhor direciona cada um conforme o Senhor deseja, como o Senhor direcionou as duplas missionárias de Paulo, Silas e outros, não indo a uma cidade, indo a outra. Guia a irmã Núbia, guia cada um, guie, Senhor, irmão Mário, guie esse grupo das madrugadas, guie os grupos lá dos momentos a sós, da família Izzy, sala 57, mas nos leve para uma mesma direção, cumprir o propósito, Senhor. Eu sei que o Senhor tem propósitos específicos para cada um de nós. Que vejamos, como o Senhor me mostrou ontem, um frentista no posto de gasolina desejoso de te conhecer. E assim temos muitos. Tire os nossos olhos daqui desse mundo e coloque nossos olhos voltados ao céu. Amém. Por favor, faça isso com todos e termine esta oração pedindo: batiza-nos com o Espírito Santo. E agora também tenha misericórdia da minha tia Lúcia, que já está lá no hospital. Tenha misericórdia, cuide dela, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado a todos. Queridos, lembre-se que amanhã nós teremos a nossa vigília às 2h30 da manhã, ok?
Teremos ali a vigília às 2h30 da manhã, não é mais às 4. Então, nosso encontro amanhã é com a vigília às 2h30 da manhã. Deus abençoe a todos, um ótimo dia. A gente se vê na vigília, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.